Agora sim. E aí, vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tudo caminhando. Complicado. E... Pior que eu tô nessa também, viu? Mas sobrevivendo. E ano, viu? Sempre quiseram emendar aí o carnaval com o Natal, tá dando ruim. Deu ruim pra nós. Mas tá de boa. Começando a ficar levemente preocupado, que eu não sei, cara, eu não sei vocês, como é que vocês estão vendo isso, mas eu não tô acreditando muito nos números, se a gente está numa fase boa mesmo, se tem caído os casos de Covid. Eu nem estava acreditando no começo também, né, porque no Brasil os caras levam tudo para política, e aí agora tá começando a abrir tudo, né. Aqui em Guará, hoje, acho que já começa, tipo, restaurante, lanchonete, já pode entrar gente. Não sei como é que tá, não. Tomara que esteja diminuindo mesmo, a gente voltar a alguma coisa que nos lembre do normal, né? Porque normal, pelos próximos meses, acho que não vai ser. Mas eu tenho medo, sei. Ainda mais que eu moro com a minha avó tem o quê? 88 anos. E morávamos eu, minha avó e minha mãe. Aí há 4 anos eu perdi minha mãe e fiquei cuidando da minha avó. E aí agora eu tenho medão, cara. Tenho muito medo. Aí, ó, você tá falando que em Cruzeiro aumentou. E minha avó tem asma, tem uns problemão sérios, então nem é por mim, a gente acho que chega num ponto que não é por você, pelos outros. Mas enfim, olha, caramba. Me assustou foi ver uma reportagem esse tempo atrás, e parece que teve um caso no Brasil, né? E outro caso isolado também em outro país, de uma pessoa que pegou e está pegando pela segunda vez, né? E até então diziam que quem pega pela primeira vez estaria imune, né? Teoricamente. Mas é a vida. Vários, né? Então eu já estou desinformado. É, é isso que eu imagino mesmo, é esse meu medo. Ainda bem que você está trabalhando na área, sabe? Sim. E o povo abusa ainda, tá louco. Mas é isso aí, galera. Meus amores, boa noite aí para todo mundo. Espero que vocês estejam bem, de verdade. E aí, eu já comecei a gravar essa aula, tá? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre arranjo e combinação, tá? Aqui dentro da parte de análise combinatória, né? São dois conteúdos bem importantes. Nem tanto o arranjo, aí eu vou explicar para vocês, mas a combinação ela é fundamental para a gente. E aí, se você for ver em Enem, por exemplo, a maior incidência dos exercícios da parte de análise combinatória tem a ver com combinação. Tem a ver com combinação ou permutação. Ela foca muito na permutação, na combinação, tá?
princípio fundamental da contagem e arranjo, vocês vão ver que é bem pouco, certinho? Então, vou apresentar aqui, vou compartilhar minha tela. Aí vai Corinthians. Hoje é aniversário do Corinthians, então parabéns, Corinthians, tá? Ai, esse professor é louco. E aí, a gente vai ver arranjo de combinação. Nas aulas anteriores, a gente viu que, vamos fazer uma breve revisão rapidinho aqui, ó. Só para a gente lembrar do que a gente está estudando, que é análise combinatória. A gente viu o princípio fundamental da contagem, que ele tem a ver com aqueles casos da adição e da multiplicação, né, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, principalmente o princípio multiplicativo, que é quando duas coisas vão acontecer, a primeira de M maneiras e de N maneiras a segunda. Então, para você descobrir de quantas maneiras acontecem esses dois eventos, que são simultâneos e são distintos, a gente multiplica M por N. Então, esse foi o princípio fundamental da contagem. Aí, depois, a gente viu também a permutação, e aí, dentro de permutação, tem a permutação que é simples e tem a permutação com repetição, certo? E aí vocês vão ver que alguns casinhos até de combinação dá para fazer por permutação com repetição. A simples, a formulazinha é Pn igual a n fatorial, e a repetição é Pn, né, onde n é o total de elementos que a gente tem, e aí a gente eleva a K1, um K2, um K3, onde K1, K2 e K3 representam o número de elementos que estão repetindo dentro do total N. Então, vai ser N fatorial dividido por K fatorial, K2 fatorial, e assim por diante. Certo? Vou dar um exemplo de cada um aqui, só para a gente revisar. Então, eu não vou pegar um enunciado muito complexo, tá? No princípio fundamental da contagem, vamos imaginar o seguinte, eu tenho esse conjunto aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 7 e o 0. Por 9. Por mais um, tá ali. Aí eu pergunto, quantos números ímpares de dois algarismos distintos a gente consegue formar? Então, existem quantos? A gente determinar, né? Tirou bigodinho? Tirei, cara, você viu? Dá uma mudada, depois volta cavanhaque, volta a barba, vamos ver. Tem muita coisa para fazer. Olha lá, ó. Vamos determinar o número de... ai, ai. Determina o número de números ímpares de dois algarismos distintos. Distintos. Não precisa ou existem ali, não. Você me confundiu. Só, olha só. Fiquei emocionado. Então, galera, a gente vai formar aqui um número que ele tem dois algarismos, certo? Então, ele tem a unidade e a dezena, tudo bem? E aí, ele deve ser ímpar. Como ele disse que deve ser ímpar, o que acontece? Na última casinha, obrigatoriamente, tem que ser um número ímpar. Então, nessa última casinha,
eu posso escolher, ó, vou fazer em azul aqui, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Eu não posso usar o 2 e o 4 na última casinha. Então, qual é o número de possibilidades que eu tenho na última casinha? Eu tenho 4 possibilidades nessa última casinha, certo? E aí eu vou multiplicar isso pela quantidade de possibilidades que eu vou ter na primeira casinha. Como o enunciado disse que tem que ser distintos, significa que o número que eu uso aqui não pode repetir na primeira casa. Então, a gente imagina, por exemplo, eu usei o 9. Se por um acaso eu usei o 9, quantas possibilidades sobraram para a primeira? Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, porque aí pode ser número par na frente também. Então, eu vou ter 5 possibilidades. Então, usando esses 6 algarismos aqui, o total de números que eu tenho vai ser igual a 20. Então, esse daqui é o total de números de 2 algarismos distintos usando esses números ali. Então, esse é um exemplo de PFC. Bom, um exemplo também de permutação simples. Só para a gente lembrar, eu vou usar um exemplo recorrente que é anagrama, né? Quando a gente calcula o número de anagramas da palavra, por exemplo, já que você falou, bigode. Então, qual que é o número de anagramas da palavra bigode? Vamos lembrar que a palavra bigode, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu vou usar todos os 6 elementos, então por isso que a gente faz uma permutação. Você pode fazer pelo PFC, que seria assim, ó. Pensar na primeira casinha, você tem 6 possibilidades. Ah, eu usei o G. Então, na segunda, eu não posso usar o Z, eu vou ter 5. Ah, eu usei o D. Depois, eu não posso usar eles dois, então eu vou ter 4. Depois, eu vou ter 3. Depois, eu vou ter 2. Depois, eu vou ter 1. Então, você vai calcular isso daqui, vai dar 720. Certo? Ou, fazendo direto, como eu tenho 6 elementos e eu vou usar os 6 de maneira permutando ali, né, de uma maneira que vai haver uma troca de posição deles, eu posso fazer a permutação de 6 elementos, que seria 6 fatorial. Então, isso também daria 720. Lembrando que 6 fatorial é exatamente isso. É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá certinho? E só para a gente não usar outra folhinha aqui, para ficar com repetição, vamos usar o mesmo exemplo de anagramas, só que da palavra aula. Na palavra aula, eu tenho 4 elementos no total. Então, o meu N seria igual a 4. Só que o A, ele repete 2 vezes. Então, seria uma permutação de 4 elementos, sendo que o A repete 2 vezes. Você pode ter um elemento só repetindo ou pode ter mais. Então, seria 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, seria 4, 3, 2, né? 4 vezes 3 vezes 2. Cancela o 2 aqui. Então, 4 vezes 3, 12. Então, o número de anagramas da palavra aula, por exemplo, é igual a 12. Então, eu tenho 12 anagramas da palavra aula. Belezinha? Então, galera, esse daqui é a ideia do princípio fundamental da contagem, da permutação simples e da permutação com repetição que a gente viu até a aula passada. Certo?
E na aula de hoje, vocês vão ver que eu vou meio que martelar bastante na cabeça de vocês a ideia da combinação, que a combinação, repito, é o que mais cai. Certinho? Qual é a diferença? Por que tem um arranjo? Por que tem a combinação? Por que a gente não faz tudo por princípio fundamental da contagem ou por permutação? Na permutação, a gente usa todos os elementos. Então, por exemplo, bigode, que nem eu fiz aqui, tem 6 letras. Eu usei as 6. Quando eu não usar todas, o que eu faço? Faz PFC, mas não é simples, porque quando eu não uso todas, pode ser que quando eu faço algum ali, a ordem importa ou não dos elementos. E aí, por isso que a gente tem esse estudo aqui do arranjo de combinação. Então, qual que é a ideia de arranjo e a ideia da combinação? Os dois é quando você tem N elementos, que seria o total, mas você não vai usar todos, certo? Então, você tem aqui, ó, N elementos. E aí, você não vai usar todos, sendo que N seria o nosso total. Desses N elementos, você só vai usar M elementos. O que é o M? O M é a quantidade que está dentro do N, seria um subconjunto do N ali. Então, seria um conjunto de elementos que está dentro do N, certinho? Vamos dizer assim que seriam os elementos que a gente vai utilizar. Certo? E aí, tanto no arranjo quanto na combinação, a gente vai usar os dois. Só que um tem uma diferencinha para o outro. É aí que eu quero mostrar para vocês. Certinho? Vou até fazer eles na mesma tela, para vocês perceberem qual é a grande diferença do arranjo para a combinação. Então, Bisteca, deixa eu ver se eu entendi. Na combinação também você tem N, que seria o total de elementos, e um M, que seria aquilo que você vai utilizar. Exatamente. Certo? Mas por que eu, numa condição, eu uso arranjo, e na outra eu uso combinação? Primeiro, vamos ver as fórmulas. Qual é a formulazinha do arranjo? O arranjo de N elementos, tomado de M em N, vai ser N fatorial, dividido por N menos M fatorial. Essa é a fórmula do arranjo. A combinação, ela vai ser combinação de N em N, de N em N, vai ser N fatorial dividido por M fatorial e N menos M fatorial. Vocês percebam que são parecidas as duas fórmulas, só que na combinação ela tem um M fatorial aqui embaixo. E aí, qual é a diferença entre os dois? Vou mostrar um exemplo aqui. Olha lá. Fala assim, vamos imaginar. Parecido com o que eu dei no PFC. Só que aqui eu não peço para ser ímpar ou par, eu só peço número. Galera, vamos lá para vocês entenderem a questão do N e do E. Quantos números com 2 algarismos distintos podem ser formados a partir do conjunto A, que é igual a 2, 4, 6, 8 e 9?
certinho? Com 2 algarismos. No meu conjunto, qual é o N? Qual é o total de elementos que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos. Eu vou formar um número com 5 algarismos? Eu vou usar os 5? Não. Se eu fosse usar todos, seria permutação. Como eu não vou usar todos, eu vou usar desses 5, 2. Esse N aqui seria 2. Porque eu vou utilizar do total de elementos do meu conjunto apenas 2 algarismos. Certinho? E aí, por que que nesse caso eu vou usar arranjo e não combinação? Porque quando eu formo os números, eu vou formar os números, por exemplo, 24 e 42, certo? Se vocês perceberem, o 24 e o 42, eles usam os mesmos elementos do conjunto. Seriam 2 e 4. Aí eu pergunto, mas 24 e 42 é a mesma coisa? Se eu der R$ 24 para você, é a mesma coisa que dá R$ 42? Você concorda comigo que utilizando os mesmos elementos, a ordem faz diferença, porque vai dar possibilidades distintas, vai dar números de elementos distintos? Então, usando 2 elementos ali, que no caso são 2 que eu vou usar, a ordem importa. Por que que a ordem aqui importa? Porque o elemento formado, 24, é diferente do 42. Por isso que a gente usa arranjo. Aí eu brinco sempre com os alunos, que é o seguinte, quando você for fazer um exercício assim, você tem um total N, e você tem um M elementos dentro dele que vai usar, para saber se arranjo ou combinação, faz a pergunta se o que você vai formar, a ordem dos elementos importa ou não. Se você responder então é arranjo. Se você vê que a ordem não importa, vai ser combinação. Então, por isso que aqui eu vou ter um arranjo e 5 elementos de 2 em 2. E aí vai ser 5 fatorial dividido por 2 fatorial. E é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Tudo bem? Beleza? Então, vai ser um arranjo de 5 em 2. Então, isso daqui vai dar quanto? Opa, eu pus 2 aqui, mas não, é 5 menos 2. Esqueci. Olha eu me empolgando. Então, vai dar 3 fatorial aqui embaixo. Então, aqui em cima, eu paro no 3. Eu estava fazendo como se fosse repetição. Olha a viagem. Mutação com repetição. Então, vou cortar aqui, ó. Vai dar 20. Então, eu tenho 20 números com 2 algarismos distintos. Tudo bem, meus amores? Então, esse daqui é o arranjo. Então, o arranjo é quando a ordem importa. Toda vez que você falar a ordem importa é arranjo. Então, qual que seria o exemplo aqui de combinação? Como assim? A ordem importa dos elementos, ó, 24 e 12, que são os elementos do conjunto. Eu formei o número 24, 42, 4 e 2. Você percebeu que eu usei os mesmos elementos? Mas o número formado é igual, é o mesmo? Sim. 24 é igual a 42? Não, mas a ordem... A ordem, então, aqui importou, assim, concorda? Porque se eu tivesse colocado, é que nem, por exemplo, aqui na combinação, que eu vou mostrar para você. Vamos imaginar uma situação que você tenha 5 pessoas e vai fazer, vai escolher 2 para fazer uma comissão.
Olha lá. Presta atenção aqui, ó. Qual é o total de elementos que você tem no conjunto? Vamos imaginar um conjunto lá. Você tem a Maria, tem o Antônio, tem o José, tem o Clodoaldo, e aí você tem o Roberto, certo? Você tem 5 pessoas. Então, o N é igual a 5. Mas eu não vou escolher todos. Desses, eu vou escolher 2. Então, o meu M é 2. Que aí eu vou pegar e não vou fazer... Eu vou fazer aqui, ó, uma escolha de 2 elementos para formar essa comissão. Beleza? Exemplo. A comissão, ela pode ser a Maria e o Antônio. Ou ela pode ser o Antônio e a Maria. Aqui que eu estou falando, ó. Aqui eu tenho 2 comissões formadas. A Maria com o Antônio com a Maria. Você concorda comigo que tanto faz, é a mesma comissão? A ordem aqui importa se eu escolher ele, esse cara primeiro, e a Maria primeiro e o Antônio segundo, ou o Antônio primeiro e a Maria segundo? Vai ser a mesma comissão. É diferente daqui, ó. Quando eu usei 2 elementos, por exemplo, o 2 e o 4, eu formei números distintos. Então, por que são números distintos usando os mesmos elementos? Porque a ordem importa. Por isso que eu brinco que a ordem importa. Uhum. Aqui a ordem não importa. E quando eu formo uma comissão com a Maria e o Antônio, é igual à comissão do Antônio com a Maria. Por isso que aqui eu vou fazer uma combinação de 5 elementos tomados de 2 em 2. Aí você vai ver a diferença. Vai ser 5 fatorial, 2 fatorial e 5 menos 2 fatorial. Vai ter 5 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial. Então, isso daqui vai ser... A comissão vai ser 5, 4, 3, para cortar com 3 de baixo. E 2 fatorial é 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, vai dar 10. Então, eu tenho aqui 10 comissões para formar. Por que eu tenho 10 comissões para formar? Por que não são 20 iguais a outra ali? Porque dessas outras 10 que eu excluí, é porque eram repetidas. Eram comissões com a ordem das pessoas escolhidas invertida, mas que no final seria a mesma comissão. Galera, e aí, deu para sacar? Não consegui entender, não. Vou fazer mais exemplos. Suave, Bisteca. Esperar só vocês copiarem aí. Vamos lá, ó.
Possibilidades. Olha lá, 8 nadadores disputarão as 3 medalhas de uma prova. Determine o número de possibilidades no final dessa prova, né? Galera, pensa comigo, ó. Manuel, tem 8 nadadores. Nadador A, B, C, D, E, F, G, H. Eles estão lá na raia, eles vão nadar. Só que desses 8, eu não vou usar 8 para dar o final da prova, o resultado final. Apenas 3 vão ganhar medalha. Aí você vai ter o primeiro colocado, o segundo e o terceiro colocado. Tudo bem? Então você vai ter lá. Então, ó, o número total de elementos que eu tenho, que são os competidores, é 8. E o total de caras que vai disputar ali a medalha são 8, né? E o número de medalhas que eu vou ter são iguais a 3. Então, aqui, a pergunta é, eu vou fazer arranjo ou combinação? Combinação? E aí? Nosso amigo falou combinação. É arranjo ou combinação? Aí você tem que perguntar, no resultado final, que é o pódio, a ordem importa? Aí você faz uma ordem aleatória, tipo assim, ó. Não vou colocar assim, senão fica estranho. Mas imagine lá. Primeiro colocado é o A, o segundo colocado é o B, o terceiro colocado é o C, só para vocês entenderem. Esse é um pódio possível, certo? Qual seria uma outra possibilidade com os mesmos elementos? O B vencer, o A ficar em segundo e o C em terceiro. Aí eu pergunto, esses dois resultados finais, eles são iguais ou eles são diferentes? São diferentes. Sim, eles são diferentes. Então, você concorda que a ordem que eu escolho os elementos, ela importa ou ela não importa? Importa. Não importa. Não importa? Você acabou de falar para mim que são diferentes. Vai ser arranjo. Ué, mas elas... Não importa. Porque ó, você vai ter a possibilidade de ser A em primeiro, B e C, ou você vai ter a possibilidade de ser B, A e C, entendeu? Então Sim, a mas na ordem hora de fazer importa. a conta não importa. Não, importa sim. Porque Por se a quê? ordem importa, é isso que eu tava brincando, ó, por isso, a ordem importa, você não falou que em sim, é a ordem importa, arranjo. Se você Tá, fala para mim, ah não, os dois não são iguais, não importa, seria combinação. Então aqui você vai fazer um arranjo de 8 tomadas de 3 em 3. Então vai ser 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Então vai ser 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Vai ser 8, 7, 6 e 5 dividido por 5 fatorial. Vai cancelar. Aí você vai ter aqui a possibilidade, né? 7 vezes 8. Isso daqui vai dar 56 vezes 6. Tudo bem? 6 vezes 6, 36. 3. Vai dar 336. Ó. Então, 336 formas de formar o pódio lá. Ó. Olha o tanto de possibilidades que tem para ter o resultado final da prova. Pode ser o A em primeiro, ou o B em segundo, o C em terceiro, entendeu? Com a ordem importa. O arranjo, galera, dá para usar por PFC, pelo princípio fundamental da contagem.
todo exercício de arranjo a gente faz pelo princípio fundamental da contagem. Mas combinação não. Porque olha a outra maneira de fazer. Vamos lá. Para fazer o resultado final, você não tem o primeiro colocado, não tem o segundo colocado, não vai ter o terceiro colocado. Se eu tenho 8 nadadores, qual é a possibilidade aqui? Ó? Quantas possibilidades eu tenho para ser o primeiro? Pode ser qualquer um dos 8. O cara que ficar em primeiro vai ficar em segundo? Não. Então vai sobrar para mim 7. O cara que ficar em primeiro e segundo pode ser o terceiro? Não. Então vai sobrar 6. Ó, é a mesma coisa. Por isso que o arranjo, eu digo que ele não cai tanto. Porque dá para fazer os exercícios de arranjo usando o princípio fundamental da contagem. E aí isso daqui também dá 336. Aí, o que a gente vai fazer agora? Exercício, a gente tem que praticar. Treinar. Para que quando chegar alguns exercícios parecidos com o que a gente está treinando, né, a gente consiga fazer. E aí? Bagulho pegadinha e o bisteca. Eu tenho vários exemplos. Eu peguei bastante exercícios da apostila, os fora da apostila, vocês vão ver. Será que tem como você voltar rapidinho pra terminar? Volto, sim. Pronto, terminei. Obrigado. Opa! Então, ó, pensa nesse daqui. Ai. Olha lá, ó. Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e o secretário. 5 pessoas, 5 candidatos se inscrevem para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o menos votado o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada? Ele quer saber de quantas maneiras vão ter essa formação de comissão.
Então, no total, eu tenho o candidato A, o B, o C, o D e o E. Tenho 5 candidatos para ocuparem essas 3 posições, de presidente, tesoureiro e secretário. Tá certo? Então, eu tenho um total de 5 elementos em que vão ser escolhidos 3. Aí eu preciso saber, é arranjo, é combinação, ou é uma... É arranjo ou combinação? Arranjo? Arranjo. Por que é um arranjo de 5 em 3? E, ó, vamos imaginar que você escolhe os mesmos 3 elementos. O B, o C e o D, vamos imaginar. O B mais votado, presidente. O C, tesoureiro. E o D, secretário. É diferente do C, presidente, do B, tesoureiro e o D, secretário. Você tem, ó, os mesmos candidatos ocupando posições diferentes. Por isso que é diferente. Se fosse aqui sem ter posição, sem ser presidente, tesoureiro, secretário, aí seria combinação, porque aí seria uma comissão qualquer. Então, por isso que aqui é arranjo e não combinação. Então, vai ser 5 sobre 5 menos 3. Então, vai ser 5, 4, 3, e 2, né? Porque aqui embaixo vai dar 2, fatorial para cortar. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, a alternativa correta, Eu letra fiz B. diferente. Ah, Eu fiz isso aqui, a parte de cima igual, só que aí embaixo coloquei 3 e 2. por quê? O 3 do tanto, tipo, do tanto de pessoa. Aí eu fiz a mesma coisa que a parte de cima. Não, mas aí você não usou a fórmula do arranjo, porque aí você tem que usar a formulazinha do arranjo aqui, ó. No caso, esse que eu fiz é qual? Eu não sei o que você fez. Você fez 5 fatorial em cima e embaixo. 3 fatorial. Então você fez 5 menos 2, mas você não está usando 2. E aí dá 20 o seu, ia dar letra D, tá errado. Não, eu coloquei 5 sobre 3 e fatorei ele. Então, 5 sobre 3 vai dar 5, 4, 3. E 3. Aí não vai dar 60. Embaixo no fatório também? Não. Mas, ó, aqui é 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2. Ah, sim, entendi. Tá, eu confundi. É. Mas cheguei no 60. Beleza. A outra maneira seria pelo princípio fundamental da contagem. Que aí você tem, ó, presidente, tesoureiro e secretário. Como você tem 5 candidatos, para presidente, você tem 5 opções. O cara que é presidente não vai ser tesoureiro, então você vai ter 4. O cara que é tesoureiro não vai ser secretário, você vai ter 3. Aí daria os mesmos 60 também. Então, um arranjo dá para fazer usando o princípio fundamental da contagem. Então, no arranjo é sempre 2 embaixo? Não, ó. A fórmula do arranjo é essa. É o N, que é o total. E embaixo você faz N menos N. Isso que é o arranjo. Ah, sim. Então, é de acordo com a questão. De acordo com a questão, porque não, nem sempre vai ser 5 e 3, entendeu? Nem sempre embaixo vai dar diferença entre os dois de 2, certo? Vou passar agora, vamos pegar na apostila de vocês. Tá certo? Olha lá o exercício 1.
A Sheila já vem com os exercícios legal. Olha lá, ó. A turma K do curso de administração da Universidade Estadual do Ceará é formada por 36 alunos, certo? Sendo 22 mulheres e 14 homens. Olha lá, ó. Licença, que página que é? Boa pergunta. Não sei. Eu Fantástico. esqueci de ver. O número de comissões que podem ser formadas com alunos desta turma, tendo cada comissão 3 componentes e sendo assegurada a participação de representantes dos 2 sexos em cada comissão é. Então, ó, você tem que fazer agora um número total de comissões que dá para fazer com 3, ó. Então, na comissão, desse total de 36 alunos, vão participar 3 alunos, certo? Aí ele pede uma coisa a mais. Aí tem que assegurar a participação de representantes dos 2 sexos. Quando ele fala que tem que segurar a participação de representantes dos 2 sexos, o que não pode acontecer, meu amor? Vamos lá, vamos pensar, galera. O que não pode acontecer de jeito nenhum? Se tem que ter nessa comissão pessoas dos 2 sexos, você concorda comigo que não pode ter uma comissão só de mulheres e uma comissão só de homens? Tem que ter um homem e 2 mulheres, ou 2 homens e uma mulher. Tem que ter. O que não pode acontecer é isso, ter só mulher e ter só homem. Então, para a gente calcular o que ele quer, a gente vai calcular assim: o total de comissões vai subtrair desse total só as comissões formadas por mulher e vai subtrair também desse total só as comissões formadas por homem. Tá bom? Então, vamos por partes, para poder fazer bonitinho. Como é que a gente calcula o total de comissões? Com mulher e homem, independente do total que vai ter lá. No meu N aqui, não vai ser 36? E desses 36, eu vou escolher 3. Então, vai ser um arranjo ou vai ser uma combinação? O que vocês acham? Eu tenho 36 alunos para escolher. Dentre eu posso escolher 3. Combinação? Combinação? Isso, porque é uma comissão, e na comissão não importa a ordem que vai ser escolhida. Muito bem. Então, uma combinação de 36 tomados de 3 em 3. Menos. Vamos pensar aqui, ó, como é que faz só para calcular uma comissão de mulher? Para calcular uma comissão só de mulher, é uma combinação também, em que o total de mulheres é quanto? 22. E eu vou escolher 3 dessas 22. Vocês entenderam? Agora, ó, quando eu faço uma comissão só de mulher, o meu total ele diminui. Não é os 36 que eu vou considerar. Que eu não vou considerar dentro do conjunto total. Vou considerar dentro do conjunto de mulheres. Menos a combinação só de homens. Vamos ver se vocês entenderem. Como é que seria a combinação só de homens? 14 e 3. Isso. Aí ia subtrair? Aí eu vou calcular, esse daqui vai dar o total. Todas as comissões que eu posso formar, com homem, mulher, e não importa a quantidade, só mulher, só homem, entendeu? Aqui eu vou tirar desse total só as de mulheres e vou tirar só as de homem.
Aí eu vou ficar com o que ele quer, que são as comissões com homem e mulher. Tá bom? É isso que a gente está fazendo. Então, ó, aqui vai ficar 36 fatorial dividido por 36 menos 3. Menos 22 fatorial dividido por 22 menos 3. Menos 14 fatorial dividido por 14 menos 3. E aí, ó, lembra que na combinação tem um negocinho a mais. Eu tenho que colocar lá embaixo o 3 fatorial em todos eles, porque a formulazinha da combinação ela é diferente da combinação do arranjo. Vou até colocar aqui para você, ó. Combinação de N e N é N fatorial, aí vem o N fatorial, e aí que vem o N menos N, tá certo? Quando você faz só essa parte, é arranjo. Aí você tem que colocar o N fatorial lá embaixo também, que seria a combinação. Aí vamos agora reduzir, né? Aqui vai dar 36 vezes... Vamos fazer bonitinho, vamos fazer por partes. 36 fatorial, 3 fatorial e 33. Menos 22 fatorial, 3 fatorial e aqui vai dar 19. Menos 14 fatorial, 3 fatorial e 11 fatorial. Então, quanto que vai dar essa conta? Em cima, 36, 35, 34, 33, dividir. Aqui o 3, vamos fazer para ele também, ó. 3, 2 e 1. E aí o 33 a gente deixa para poder cortar. Menos 22, vamos descer até o 19. 22, 21, 20 e 19. E vai cortar com o 19 de baixo. E aqui é 3, 2 e 1. Menos 14, 13, 12 e 11. Dividido por 11 fatorial. 3, 2 e 1. Aí, vamos trabalhar. Aqui, galera, eu gosto de simplificando, tá? Se você quiser multiplicar tudo depois, dividir, pode também. Mas, por exemplo, 36 dividido por 6 vai dar 6 em cima. Eu vou fazer 6 vezes 35 vezes 34. Acho que ajuda um pouquinho. Ó, 6 vezes 35 vezes 34. Dá 7.140. Menos. Aqui também, ó. 20 dividido por 2, 10. 21 dividido por 3, 7. Então, vou fazer 7 vezes 22 vezes 10. 22 vezes 7 vezes 10. Vai dar 1.540. E aí, menos depois, né? Esse resultado, menos aqui. 12 dividido por 6 vai dar 2. 14 vezes 13 vezes 2. 14 vezes 13 vezes 2. Vai dar 364. Certo? Então, 7.140 menos 1.540 dá 0 e 0 aqui. Vamos testar aqui, vai ficar 11, vai dar 6, 5. Agora subtrai. E vai ficar 5, 9, 10. 10, 4, 6. 9 menos 6, 3. 5 menos 3, 2. 5.236. Então, a alternativa correta é a letra A de amor.
E aí, galera, beleza? Oi, vocês dormiram aí? Oba. Aô. Podemos ir pro 2? Bora. Olha lá o 2. Observe a tirinha abaixo. Olha lá, Magali. Eu quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? Todas. Passando por uma sorveteria, Magali resolveu parar e pedir uma casquinha. Na sorveteria, há 6 sabores diferentes. E 3 é o número máximo, de bolas por casquinha. Então, ó, na sorveteria há 6 sabores diferentes de sorvete e 3 é o número máximo de bolas por casquinha, sendo sempre uma de cada sabor. O número de formas diferentes com que Magali poderá pedir essa casquinha é igual a... Galera, primeira coisa, se 3 é um número máximo, significa que a Magali ela pode ter 3 opções aqui. Ela pode pedir com apenas uma bola, ela pode pedir ou com 2 bolas, ou ela pode escolher com 3 bolas. Certo? Então, a gente tem que fazer cada uma delas, e aí lembra do princípio do ou, que é o princípio aditivo, e aí depois a gente vai somar essas possibilidades. Então, ó, vamos lá. Qual é o total de sabores que tem? O número de sabores que tem é 6. Certo? E aí, vamos lá. Para descobrir quantos sorvetes com uma bola ela vai tomar, qual é a combinação que eu tenho que fazer aqui? Falei combinação já, né? Desculpa. Por que é uma combinação aqui? E vai dar 6 possibilidades mesmo. Porque eu tenho 6 possibilidades, eu vou escolher uma bola. E é de forma diferente, né? A ordem não importa. Então, aqui vai ser a combinação de 6 tomado em 1. Certinho? E isso daqui é a mesma coisa aqui. 6 fatorial dividido por 1 fatorial. E 6 menos 1 vai dar 5 fatorial. Olha lá, vai dar 6 vezes 5 fatorial. E 5 fatorial e 1 fatorial é 1. Vai cortar, vai dar 6. 2 bolas é combinação. Por que é combinação? Na casquinha dela pode vir lá, ó, a bola de morango e depois a bola de pistache. Se ela pede na casquinha dela para vir pistache embaixo e morango em cima, é igual. É a mesma casquinha, com os mesmos sabores. Então, por isso que aqui é uma combinação. Eu vou fazer uma combinação de 6 sabores, onde eu vou escolher 2. Então, é 6 fatorial, 2 fatorial e 6 menos 2, que é 4 fatorial. Então, vai ficar 6, 5, 4, para cortar com 4 fatorial, e 2 fatorial é 2 vezes 1. Lá, ó, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, vai dar 15. Aí, não esquece que aqui a gente vai somar. Mas 3 bolas é a mesma coisa. Certo? Se eu coloco um chocolate aqui em cima, um chocolate aqui, ó, vai ser igual. Tem os 3 sabores idênticos, é a mesma casquinha. Não alterou a casquinha. Então, é uma combinação de 6 em 3. Então, é 6 fatorial, 3 fatorial e 6 menos 3, que é 3 fatorial mesmo. Vai ficar 6, 5, 4, 3.
3 fatorial, 3, 2, 1. Vai cancelar. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6, cancela. Isso daqui vai dar 20. E aí, se eu somo 15 mais 6, 21 mais 20 vai dar 41 opções. Então, ela pode fazer isso de 41 maneiras diferentes. Então, a alternativa correta é letra B de bisteca. Quando terminarem a Eves, o tio bisteca. Podemos ir? Podemos. Olha lá, ó. Exercício 3. Ele fala assim: em um cubo são selecionadas duas faces paralelas. Numa delas é traçada uma circunferência e na outra um segmento de reta de extremidades A e B no ponto médio C. Na circunferência são selecionados 12 pontos distintos. Quantos são os triângulos determinados por esses 15 pontos? Rapaz, bisteca, e aí? Primeiro, vamos tentar fazer uma visão geral disso, né? Vamos lá. Ele falou que é um cubo. Aí vocês estão estudando prisma, ou já estudaram, provavelmente. O Fabinho lá, a parte de cubo, né? Parte de prismas. Então, esse carinha aqui seria um cubo, né? Ele tem 6 faces que são quadrangulares, certo? Seriam esses dois aí. Essas faces aqui. Vou apagar aqui só para ficar bonitinho a parte de trás. Para dar ideia, tá lá atrás. Certo? Aí, o que ele pede? Duas faces paralelas. Numa delas é traçada uma circunferência. Então, numa face, você vai colocar uma circunferência. Por exemplo, aqui em cima, você vai colocar uma circunferência. Tudo bem. E na parte de baixo, na paralela dela, você vai colocar um segmento de reta de extremidades A e B e ponto médio C. Então, você vai fazer aqui vamos imaginar aqui uma reta, eu desenho a circunferência, mas daqui até aqui, ó, uma retinha, por exemplo, aqui é o A, aqui é o B, e aqui é o ponto médio dela. Então, daqui seria A,
aqui seria B e aqui seria C. Certo? E aqui em cima, ó, você tem 1, 2, que ele falou assim, ó, na circunferência são selecionados 12 pontos. Então, vamos selecionar 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 pontos. E aí ele quer que a gente fale quantos são os triângulos determinados por esses 15 pontos. 15 pontos porque ele tem 12 pontos aqui em cima e aqui embaixo eu tenho 3. Então, um triângulo que eu formaria, por exemplo, seria assim, ó. Eu vou usar esse ponto aqui com o ponto... Eita! Com o ponto B, por exemplo, e com o ponto C. Aí eu formo esse triângulo. Essa é uma possibilidade. Então, vocês entenderam a ideia? Isso daqui seria uma possibilidade de triângulo. E aí eu tenho 12 pontos em cima, 12 e 3 pontos embaixo. Então, galera, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o total de triângulos que a gente pode fazer, usando os 12 de cima com os 3 de baixo. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Calcular o total. E aí a gente vai subtrair os triângulos que são formados só em cima, porque aí não vale, por exemplo, ó, se eu formar esse triângulo aqui em cima, esse triângulo não vale na contagem, porque eu quero quantos são os triângulos determinados por esses 15 pontos. Tá bom? Calma aí, deixa eu pensar. Não, esses daqui valem sim na circunferência. Os que não valem é os que estão aqui na mesma reta, que seria um triângulo só. É o A, B e C. Eles não querem só os triângulos aqui formados por esses pontos. Ele quer em todos. Entendi. Não obrigatoriamente usando o de cima e de baixo. Eu estava pensando assim, usando um de cima com os de baixo. Não. Certinho? Então, a única que eu vou ter que subtrair, aí eu quero que vocês entendam, seria o triângulo formado aqui, ó, na mesma reta, pelos pontos B e C. E o A. Porque isso daqui não forma triângulo. Então, eu teria que formar uma possibilidade, que seria o triângulo ABC. Porque isso não é triângulo. Porque quando eu escolho o A, o B e o C, eu vou formar uma reta. E a reta não é triângulo. Então, eu vou subtrair um só dele. Tá claro? Então, para a gente descobrir quantos triângulos que a gente vai fazer ali, tem que fazer desse jeitinho. Tudo bem? Fora isso, vamos lá, vamos com calma. Daqui a pouco eu conto o restante do exercício. Para calcular esse total de triângulos, onde eu tenho 15 pontos no total, e para formar um triângulo eu não escolho 3 pontos, eu vou fazer uma combinação ou eu vou fazer um arranjo de 15 e 3? Galera? Nada? Vocês acham que é combinação ou é arranjo? Por exemplo, vamos dar nome aqui para os pontos. D, E. Esse exercício aí é de vestibular ou é do ângulo mesmo? Acho que é de vestibular. Com certeza. E o que vocês acham aqui, ó? Por exemplo, se eu formar esse triângulo aqui com D, I e E. O triângulo D, E e I. É igual ao triângulo I, E, D? Sim ou não? Um de cada vez, não precisa todo mundo responder ao mesmo tempo. Triângulo DI, ele é igual ao triângulo IDE. Só mudou a ordem, mas continua sendo o mesmo triângulo. Se continua sendo o mesmo triângulo, então eu vou fazer uma combinação, porque a ordem não importa. Então, aqui eu vou fazer uma combinação de 15 e 3.
Aí, desse total, eu vou subtrair um triângulo, que seria o triângulo formado pelos pontos A, B e C, que não é triângulo. Tá claro isso? Então, isso daqui vai dar 15 fatorial, 3 fatorial e 12 fatorial, menos 1. Então, isso daqui vai dar 15 fatorial, 15, 14, 13 e 12, dividido por 3 fatorial, 12 fatorial menos 1. Certo, galera? Alguma dúvida até aqui? Vai cortar o 12 fatorial. O 3 fatorial a gente pode resolver. Que vai ser 3 vezes 2 vezes 1. E aí, ó, eu posso simplificar. 15 dividido por 3 vai dar 5. 14 dividido por 2 vai dar 7. Eu vou fazer 5 vezes 7 vezes 1, entendeu? Ok. Então, vai dar, vou usar a calculadora aqui, 5 vezes 7 vezes 13. Vai dar 455 menos 1. Vai dar 454 triângulos. Então, a gente pode formar ali, ó, 454 triângulos. Vocês acham que acabou? Alguma? Porque ele falou para selecionar duas faces paralelas. Quantos parzinhos de face paralelas que eu tenho ali? Eu tenho 3. Porque eu selecionei a de cima com a de baixo. Mas poderia ter feito da de esquerda com a direita. Ou a de frente com trás. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 3. Para descobrir ali o número que eu tenho. Isso daqui é uma possibilidade, né? Usando a face de cima com a face de baixo. Mas tem a possibilidade de usar da direita com a esquerda ou de frente de trás. Tudo bem? A gente tem ali 3 parzinhos de faces paralelas. Então, você multiplica isso daqui por 3. Vai dar 1.362. Certo, meus amores? Ficou faltando só o 4 aí. Aí, na próxima aula, a gente pode fazer mais um intensivão de combinação. Eu vou mandar uma lista para vocês. Aí, as dúvidas, se vocês tiverem, na semana que vem, a gente pode estar fazendo. E aí, eu seleciono mais exercício ainda, para a gente amarrar bem a parte de princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação. Show? Show. Beleza. Então, é isso. Que aí deu certinho o horário nosso aí. Aí, na semana que vem, a gente faz o exercício 4 também junto. Tem mais um que vai fazer isso. Olha o Corinthians aí. Oh, vai Corinthians, aniversário do Corinthians hoje. Meus amores, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nesse momento, viu? Beijão. Até mais. Até semana que vem.